Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme eu tinha prometido nas aulas de quarta-feira, vou dar uma repassada no, em como desenhar uma engrenagem. Assim, a engrenagem de dentes retos, que é o que a gente vai tratar hoje aqui, ela tem um sistema de desenho que é baseado em módulo e quantidade de dentes. Existe um outro sistema, que é o sistema Pitch, que são engrenagens em polegadas. Nós não vamos tratar disso aqui. Porque o trabalho que a gente tem que fazer para o mapa, principalmente, é só de engrenagem de módulos. Dentes retos, módulos em milímetros, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer os cálculos para achar os parâmetros dessa engrenagem. Para desenhar a engrenagem, a gente vai usar o odontógrafo de Grant, tá? E esse é um traçado aproximado, porque a ferramenta, ela tem toda uma ferramenta que faz a engrenagem, ela tem um perfil envolvente parecido com uma elipse. Isso fica muito complicado de desenhar. Para questões de representação para desenho, o que a gente tem aqui é o suficiente. Tá? Como vocês podem ver aqui nesse slide, nós temos várias medidas, tá? Que são representadas por letras, e são essas medidas que vão gerenciar o nosso desenho. Tá? E essas medidas, elas saem a partir de fórmulas. Tá? Conforme vocês podem ver aqui, tem várias incógnitas aqui que nós temos com as fórmulas. Mas assim, é, a maioria delas é bem tranquila, as fórmulas são simples, tá? É, e no, assim, a gente tem três colunas aqui, né? Do lado esquerdo é fórmula mesmo, e ao lado direito é um índice que vai variar conforme o número de dentes. Com essas duas tabelas, a gente tem condições de fazer os nossos exercícios de desenho, tá? Para exemplo, eu vou fazer um desenho de uma engrenagem de 23 dentes e módulo 5. Tá? Ah, qual que é o tamanho do módulo, a resistência do dente, esse tipo de coisa não está coberto nesse nosso curso, tá? Porque isso aí seria elementos e máquinas e eu não teria nem tempo, nem condições de explicar para vocês aqui, envolve resistência de materiais e esse não é o objetivo do curso agora, tá? Para facilitar, eu já eu já fiz o cálculo, tá? Os alunos que estão inscritos no curso vai ser enviado esse e-mail, tá? Para os outros é o que está aí na tela. Eu acredito que com, com esses três slides aqui, esse dizendo o que é cada incógnita, esse dizendo como calcular a incógnita, é suficiente para vocês fazerem os exercícios que vocês precisam, tá? Esse slide aqui, para adiantar, eu já fiz os cálculos e vou me basear a partir desse, ok? Para começar, vamos começar um desenho já com aquele modelo que nós fizemos anteriormente. Não é nada complicado, tá? E vamos lá. A gente começa desenhando os nossos círculos básicos, que são o diâmetro externo, o diâmetro interno, o diâmetro base e o diâmetro primitivo. Tá? Nós temos aqui para o diâmetro externo 125 milímetros. Tá?
Deixa eu mover isso aqui para mais perto do centro, vai ficar mais fácil. Só conferindo aqui. Vou deixar o quadrante ligado, porque eu acredito que ajude. 125 milímetros, tá ok. Esse é o diâmetro externo. O diâmetro externo nesse caso são 103, vírgula não, né? AutoCAD tem que usar ponto. 103 ponto. Nesse caso é uma dízima periódica de 3. Vamos procurar fazer esse desenho, pelo menos quando o cálculo apresentar, 4 casas decimais. Porque, como é um desenho de engrenagem, tá? A gente precisa ter uma certa precisão para ele fechar certinho, tá? No papel não é necessário, porque você não consegue medir 0,33 milímetros no papel. Aqui no AutoCAD, como a gente tem um nível de precisão maior, vamos fazer de acordo com aquilo que for mais preciso, tá? Temos aqui o diâmetro externo, o diâmetro interno. Agora vamos fazer o diâmetro primitivo. E depois o diâmetro base. Lembrando que para cada número de engrenagem, cada módulo, cada quantidade de dentes, esses cálculos vão mudar. Tá? Isso aqui é só para ter uma sequência de traçado. Para a gente ter uma... Eu vou colocar as cotas aqui para o pessoal entendendo o que está acontecendo. Diâmetro externo, diâmetro primitivo, diâmetro base e diâmetro interno. Tá? Como a gente está querendo desenhar com mais precisão, eu vou alterar o sistema de cota para que ele fique mais preciso, tá? Isso não é necessário na apresentação do desenho. Acho que uma casa, 2 casas depois da vírgula é mais do que o suficiente. Aqui no Notative, Modify, Units. Aqui está com precisão de 2 casas. Eu vou botar 4 casas. Ok. Puxou 100 metros aqui, eu quero deixar um para 1. Então, diâmetro externo, diâmetro primitivo, diâmetro base e diâmetro interno. Voltando aqui, a gente já desenhou essas partes aqui, tá? Agora vamos desenhar esse ângulo aqui para a gente conseguir começar a fazer o dente.
tá? Esse ângulo já está aqui no nosso formulário. Já foi pré-calculado. Esse alfa é 90 dividido por z. Não tem problema, tá? Mas nós temos um outro ângulo aqui, que está definido como 20 graus, que é o ângulo de pressão do dente, tá? Isso vem do cálculo de resistência e da escolha do tipo de engrenagem. Para esses exercícios, tanto esse exercício quanto esse exercício do mapa, é esse 20 graus mesmo, tá? Isso, esse ângulo vai variar conforme umas questões que não são de desenho, sim de projeto. Então a gente não vai abordar vamos tomar, não vai abordar isso nesse curso e vamos tomar como prioridade que ele já foi dado, tá? No exercício do mapa de engrenagens é esse mesmo ângulo de 20 graus, tá? Bom, vamos desenhar uma linha de centro aqui, partindo do centro. Vou botar ela como cota de centro mesmo. Vamos diminuir um pouco esse, essa escala dessa linha, tá? O comando para fazer isso manualmente é LTS e digita a escala. Normalmente ele vem com 1, eu estou colocando ponto 1 porque eu quero ele menorzinho. Agora vamos lá. Se nós olharmos o desenho de referência, esse ângulo está aqui, ó. É o ângulo onde o arco do dente cruza o diâmetro primitivo. E é 2 alfa, tá? O nosso alfa, ele vem de um cálculo de 90 graus dividido por z, tá? E nós temos aqui já calculado que é esse valor aqui. Bom, vou dar um rotate, tá? Deixa eu fazer por aqui para o pessoal entender. Rotate, selecionar o objeto, Enter, especificar o ponto, tá? E agora eu vou usar uma setinha aqui, vou usar esse copy. O que que esse copy faz? Ele simplesmente, ele não vai só rotacionar o elemento, ele vai rotacionar uma cópia do elemento. Então, ele vai manter a nossa vertical no lugar e vai fazer uma cópia no ângulo que a gente prescrever aqui, tá? Esse ângulo, como ele é para a direita, ele é negativo. Se fosse para cá, seria positivo, tá? Esse ângulo aqui, nesse caso, é menos 3.913043. Por que que eu estou usando tanta precisão? Para fechar mais bonitinho a engrenagem, tá? Aqui você pode repetir o comando para o lado de cá, para fazer o outro lado do nosso ângulo, que é 2 alfa, não 1 alfa. Mas você pode usar o mirror também. Eu vou usar o mirror. Tá? Selecionar aqui e aqui embaixo. Não precisa apagar. E se você quiser conferir, é aqui no Measure Angle, tá? E tá aqui, ótimo. O que está acontecendo? Não está entrando 4 porque a precisão dele está menor, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a gente sabe que a precisão dele é maior que isso.
Se realmente se quiser cotar com achar a precisão, nós vamos ter que mexer aqui no Annotate. Aqui. No Modify. Eu já devia ter feito isso quando fiz uma, devia ter feito as duas. Tá no primário Units, a precisão aqui para botar um monte de casa. Dá um close para salvar. E vamos medir o ângulo disso aqui. Tá? Então tá aqui o ângulo que eu coloquei para a esquerda. Para a direita, quer dizer, e aqui o ângulo que eu coloquei para a esquerda. Nós temos aqui o 2α que foi definido lá no cálculo. Voltando para cá, tá? Agora a gente precisa fazer isso aqui, tá? Através do cálculo a gente calcula o R' e o R e começamos a achar o perfil do dente, ok? Tá. O perfil do dente, ele é o que a gente tem que prestar mais atenção nisso. A gente tem que prestar atenção em todos os números aqui, né? Porque senão qualquer coisa que você fizer errado, ele não vai dar certo. Outra coisa interessante, tá? É que nós não vamos desenhar o dente, e sim o vão do dente. Deixa eu voltar a tabela aqui. É mais fácil desenhar o vão do dente aqui, tá? E depois dar um mirror no vão do dente, como se realmente você pegasse um disco e cortasse. Porque se você fizer o dente, você vai ter que fazer mais um dente do lado, tá? E daí vai dar mais trabalho. Funciona igual, mas vai dar mais trabalho, tá? Porque você vai ter que usar mais vezes esse raio aqui. Mas então, vamos lá, tá? A gente tem essa interseção, tá? Que é onde começa o arco de baixo do dente e o arco de cima do dente. Para facilitar, nós vamos marcar ela com um ponto. Vou aqui no ponto X para que ele fique um ponto visível, né? Vou colocar esse aqui, tá? Aqui embaixo, vou colocar na ferramenta Multipoints e selecionar esse ponto aqui, tá? O que que acontece? Para a gente achar os pontos ao centro dessa... O raio nós temos, que o raio está dado pelo nosso cálculo. Mas o centro do raio, para a gente conseguir traçar, ele é dado pela distância daqui dessa interseção até a nosso diâmetro base, tá? Se nós tivéssemos no desenho manual, a gente centrava, abria o compasso no tamanho certo, botava a ponta seca aqui e fazia um risquinho aqui embaixo, tá? Para achar o centro. Aqui no AutoCAD é mais fácil fazer isso com um círculo, tá? Então vamos fazer primeiro o R, ou seja, o maior. Que no meu caso é 17,85. Como é que a gente acha isso? O jeito mais fácil é o círculo, coloca nesse ponto aqui, que a gente mediu, tá? Que a gente achou, que é a interseção do meu ângulo com o meu diâmetro primitivo, e damos o tamanho que foi achado pelos cálculos, 17,85. Tá? O que que é isso? Isso quer dizer que a gente apontou a ponta seca no compasso aqui e abriu até aqui, e riscou aqui. Como a gente está usando o AutoCAD, é mais fácil fazer isso com um ponto. Claro que se você tiver prática, você não precisa colocar o ponto aqui, você pode já fazer o raio direto. Mas aqui a gente está indo mais devagar, então eu vou colocar esse pontinho aqui, tá? Certo? Vou apagar essa circunferência, que eu não preciso mais, que eu tirei só para fazer medida. E aqui nós já temos o centro e o ponto de início
do dente, do raio do dente. Círculo, o ponto que você achou por segundo e o ponto que você achou por primeiro. Agora, é só dar um trim aqui, ó. Nesse aqui e nesse aqui. Corta aqui. Lembra de cortar atrás para não ficar sujeira. E corta aqui. E aqui está o primeiro ponto, a primeira curva do dente. Tá? Vamos apagar isso aqui, para não confundir. Isso aqui nós mantemos, que vamos usar de novo. Porque agora nós temos que fazer a parte de baixo da curva do dente, que é o raio menor. Olhando lá na tabela, a nossa medida calculada é 10,75. Deixa eu ver aqui se eu fiz certo. É, fiz certo. Mesma coisa. Círculo, apesar de ser raios diferentes, eles partem do mesmo ponto. Então, é aqui de novo, só que agora com 10,75 no nosso caso. Tá? Vou colocar um pontinho aqui de referência de novo, para facilitar a compreensão. Apagar esse círculo, porque agora a gente temos o centro e o raio. E vir aqui e fazer um novo círculo. Tá? Aqui nós temos a parte de baixo do dente. Vamos dar um trim para tirar os excessos. Tá? E agora a gente já tem o perfil do dente. Tá? Vou apagar esses pontinhos aqui, porque isso aqui eu já tenho, então eu não preciso fazer de novo. Tá? Como... Ah, aqui eu cometi um erro. Deixa eu voltar aqui. Tá? Aqui o nosso rim é base. O meu dente tem que ir até embaixo. Tá? Não, não tá errado. Foi só um erro de interpretação da minha parte. Vamos cortar de novo. Aqui, aqui, tá? E deixamos esse toquinho aqui. Para fazer esse resto aqui, tá? É, isso aqui é para ser uma reta. Então você começa com uma linha nesse negócio, pode trazer até o centro. Ou se você quiser, você pode clicar botão direito, Shift botão direito, clicar em Center aqui e aproximar da borda do círculo do diâmetro inferior, do diâmetro interno, e clicar ele já vai para o lugar certo. Tá? Aqui você vai precisar cortar isso aqui. Cortou isso aqui. Olha, mas meu dente parece que ficou com os cantos vivos aqui. Exatamente. Isso é um cálculo. Esse é um cálculo para fazer um traçado aproximado. Tá? Porque se for fazer o traçado completo, entra um monte de elipse, tá? Aí a situação de desenho é muito mais complexa e não é isso que o mapa proporcionou para a gente de dados. Então, eu vou deletar esses pontos aqui, que isso aqui não tem mais importância, tá? E eu poderia desenhar o outro lado, mas como eu estou no AutoCAD e eu tenho uma linha de centro aqui que já foi colocada de uma maneira mais tranquila, tá? Eu consigo copiar esses dentes. Vou transformar tudo isso em verde para ficar certinho. E agora, vou dar um mirror. Dar um mirror nessa linha aqui, tá? Não quero apagar porque eu preciso dos dois lados, tá? E agora, nós vamos fazer a base do dente aqui. Vou dar um trim nessas duas partes do dente e tirar o excesso de baixo, tá? Não se preocupe, isso aqui ficou por causa
da cota de diâmetro que eu coloquei anteriormente. Até vou apagar, que é para não atrapalhar. Tá? E aqui a gente ainda precisa fazer o raio do dente, o raio do pé do dente. No meu cálculo, o raio do pé do dente desse sistema é RP, ou seja, dividido, o raio do pé do dente é igual ao módulo dividido por 6. Isso pode variar, tá? Tem outras normas. Então, no caso do exercício pedir um valor já fechado, obedeça o exercício, tá? Isso. Para fazer o raio é fillet, enter, R para dar o raio. É um raio de, no meu caso, 0,84, tá? Registrado o raio, fillet de novo. E vamos fazer o raio do pé do dente aqui, certo? Bom, agora o que que a gente precisa fazer? O nosso dente, o nosso vão do dente já está feito, tá? Eu poderia usar esse mesmo método para fazer outros dentes? Poderia, mas trabalha mais sem sentido. Porque aqui, como a gente está no AutoCAD, a gente pode vir aqui no Array, Polar, tá? Selecionar esse vão do dente que a gente está construindo, certo? Especificar o centro, que nós sabemos, e digitar o valor do número de dentes. 23 no nosso caso, tá? Entre, entre. Opa, alguma coisa errada. Vamos de novo. Array Polar, seleciona o centro, tá? Vamos trabalhar com o número de dente aqui em cima, no nosso caso é 23, tá? O resto tá ok. Você pode ver que ele já ficou uma imagem bem bacana, tá? Vamos dar um close. E agora, a nossa engrenagem está quase pronta, tá? Eu vou dar um trim. Eu vou selecionar tudo aqui. Por que não está fazendo? Selecionei o trim. E agora eu vou... Esse negócio deveria cortar, por algum motivo ele não está cortando. Vou fazer manual então. Ah, ele não está cortando por causa que esse array ficou um bloco. Tudo bem, a gente pode vir aqui, a gente explodir ele. Não é uma coisa muito boa, mas como você sabe que você não vai mexer mais nessa engrenagem, não tem problema. Pronto, aqui ele virou entidades separadas. Agora aqui você já consegue cortar todos os vãos do dente. E a parte mais difícil da sua engrenagem já está pronta, tá? Eu vou deletar isso aqui porque eu não... O exercício, normalmente você não dá esse ângulo, tá? Esse ângulo já é calculado pela máquina que faz a engrenagem e pelo perfil do dente. Deixa eu refazer isso aqui. Tá? Isso aqui tem que ser linha de centro. Vou dar um rotacionar aqui, fazendo uma cópia, para que eu tá? Só que eu peguei o ponto errado, medindo esse desconforto de centro, que por si só já é um absurdo, né? Tá? Assim,
Nesse caso, a minha parte de cima ficou exatamente no vão e a minha parte de baixo ficou exatamente no dente. Vai de como cada um quer cotar, tá? Eu não faço não vejo problema você cotar com ele assim, tá? Não vejo problema cotar com ele assim. Se você realmente quer deixar o dente certinho, nesse caso, é só dar um rotate, tá? E tá ok. Não tem problema, tá? Agora nós vamos conferir algumas medidas, tá? Que a gente precisa cotar. Voltando aqui no nosso odontógrafo gigante, tá? Eu aconselho vocês a cotar tudo que está nessa vista aqui, menos esse ângulo alfa, que isso aqui não tem muito, muito sentido, tá? Esses arco cordal aqui e a largura é, da corda aqui não tem muito sentido também. Mas esses A, o B, o H, esses diâmetros, esse aqui principalmente, eles são bem importantes, tá? Eu não vou cotar todo o desenho, porque o desenho, a cotagem de desenho é uma coisa essencial, né? Cada um tem que fazer o seu, mas eu, sabe, tem que ter todas as cotas que são apresentadas como referência no exercício do mapa, tá? Então tudo que está no mapa lá dado como uma cota precisa ser cotado, tá? E eu te digo, se você for ver o cálculo é, para de onde saiu as cotas que estão no mapa, é esse mesmo cálculo que eu estou fazendo aqui, dessa mesma conjunto de fórmulas que eu estou apresentando para vocês aqui. A única, a única coisa mais chata, tá? É que nós temos algumas cotas aqui, que é o cota do passo. Deixa eu voltar aqui. A cota do passo e a cota, essas outras duas cotas aqui, que elas são em corda, ou são em arco, desculpa. Então, isso é meio chatinho de fazer, porque você vai precisar cortar esse arco aqui. E esse arco vai ser uma parte, um pedaço do, do diâmetro primitivo, tá? Porque senão, se você não cortar, o AutoCAD não vai reconhecer que aquilo é um arco, porque você desenhou uma circunferência. Eu vou mostrar como fazer isso, tá? O jeito mais fácil aqui, ó, é a gente deixar num layer diferente dessa, do layer que se fez esse diâmetro primitivo, tá? Vou colocar em cotas mesmo. E vou aqui desenhar um pontinho, só de referência, tá? Pode ser até nesse centro aqui, tá? Certo? Para que eu estou fazendo isso? Eu vou desenhar um outro arco, um outro layer. Eu venho aqui, escondo esse layer, tá? Certo? Venho aqui em circunferência, acho o centro, tá? Apesar de não ter uma circunferência fechada, todos os arcos do diâmetro é, interno do dente e do diâmetro externo do dente, eles vão apontar para o mesmo centro. E faço aqui um novo, um novo arco, tá? Vou dar um trim. Opa. Vou dar um trim aqui para ficar assim, tá? Só um pedaço, só interno do dente, tá? Ou melhor, fazer um pouco diferente. Vou dar um trim só para ficar o pedaço interno do dente, tá? Aqui. E aqui vou deixar só um pedaço externo do dente.
Eu preciso de 3 medidas aqui. Isso aqui é bem chato de fazer. Vamos lá. Vou dar um trim. Opa, trim total não. Vou dar um trim para pegar essa parte aqui. Eu preciso de uma medida que é o interno do dente. Então, essa primeira. Vou precisar uma medida que é o externo do dente, que é essa segunda. E vou precisar uma medida que pegue um externo e um interno do dente, que é isso aqui. Aqui e aqui, tá? Certo, agora vem um macetinho. Vamos rotacionar isso aqui, tá? O ponto de rotação é o centro. Vou usar o R para dar de referência. De novo, o ponto de rotação é o centro. Vou pegar esse cantinho aqui e vou colocar aqui. Eu estou emendando, estou colocando, alinhando o círculo de uma com a outra, tá? Para que isso? Para que eu consiga medir isso independente disso aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse aqui, mas para facilitar a nossa vida lá na frente, eu vou clicar aqui, vou mudar o layer dela, para um layer contorno fino, tá? E vou fazer a mesma coisa. Vou rotacionar pelo centro, R de referência, de novo pelo centro, pego a borda dela e nessa vez coloco aqui em cima. Sim, vai ficar umas linhas sobrepostas, tá? Vocês já vão entender o porquê disso, tá? Apertar a lâmpada para ligar tudo, não tem problema. Na hora que você for fazer as cotas, tá? Você vem aqui no comprimento do arco, tá? Você vai selecionar isso aqui, ó, vai ficar o comprimento do arco. Esse valor tem que bater com o comprimento do arco lá do nosso cálculo. Vamos ver se a gente acertou. Aqui, ó. 15.708. 15.780. Não, é 7.080. 15.708. Então ele fecha certinho, tá? E a metade dele, que é a espessura do vão, que é igual à espessura da cabeça, vai fechar também, tá? Ok, eu desenhei esse. Como é que eu faço para achar os de baixo? Você pode apagar esse aqui ou vir aqui e esconder esse aqui também funciona, tá? No nosso caso, vamos fazer um arco para cá. Certo? Se você achar que isso ficou feio, quiser fazer é, essa cota entre dois dentes e essa outra cota entre outros dentes, não faz diferença, tá? Isso é uma questão de desenho que cada um vai ter que fazer o seu, tá? Eu acho até que fica melhor separado, mas eu tô colocando aqui junto para poder mostrar, tá? Certo? Então, com isso você consegue, fazendo esses pedaços de arco, você consegue cotar isso aqui. A cotagem do resto é cotagem indireta, né? Por exemplo, para cortar os raios que você colocou, tá? Como você já consegue fazer ele direto, não tem nenhum segredo, tá? Certo? Para você cotar a altura de dente aqui também é, é só usar o linear ou se você está cotando ele numa, num outro ângulo, né? É bom desenhar uma linha de centro aqui para poder ter o ponto de pega da cota certa. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Tá? Opa, só que daí você tem que usar o alinhado, né? Senão não funciona. Ah, poxa, quero dar o
o tamanho da parte do dente. Bom, você tem que completar o círculo aqui, né? E assim por diante. Eu quero ver a parte de baixo. Quero fazer uma cota aqui embaixo. Bom, aí você vai ter que fazer um círculo, cortar ele, né? Aconselho você deixar um pouquinho mais curto, tá? E você consegue medir, por exemplo, aqui, ó, né? A altura total do dente, tá? É claro que quando você for fazer o desenho, você não precisa ter essa quantidade de casa de precisão aqui. Eu aconselho deixar na casa que tiver no exercício. No exercício está com duas casas, deixa com duas casas. No exercício está com uma casa, deixa com uma casa. Mas para desenhar ele, e o desenho fecha certinho, é bom usar pelo menos quatro casas, tá? Bom, nós temos também uma parte interna aqui, que é vou fazer um furo de diâmetro de 60 nesse caso aqui. Depende de quanto você. Não, 60 é muito. Vou fazer um de 30. Opa, diâmetro não raio. E eu quero, por exemplo, fazer uma chaveta aqui de 6 de espessura por 8 de largura, tá? Vou copiar isso aqui para cá, tá? Dar um offset de 6. E a minha largura aqui, nesse caso, vai ser 8, só que como eu estou fazendo pelo centro, vai ser 4 para cada lado. 4 e 4, tá? Vamos dar um trim para fechar o quadradinho. Esse aqui eu posso ignorar, que não vai ser útil, foi só para medir. Trim aqui embaixo também, tá? Vamos abrir aqui embaixo. E tá feito a minha rasgo de chaveta. Vendo que esse rasgo de chaveta não tem nenhuma precisão, né? Eu só estou fazendo ele com um valor chutado, vocês têm que fazer com o valor que é dado no exercício, tá? Bom, feito isso, o nosso exercício também pede uma vista em perspectiva. Bom, para fazer vista em perspectiva no AutoCAD de uma peça mais complicada vai dar muito trabalho. Então a gente vai usar um macetinho e vai usar uns comandos 3D para desenhar essa peça em 3D para gerar uma perspectiva lá no Paper Space, tá? Para isso eu vou esconder os layers que não me interessam no 3D, tá? Que nesse caso, né, só fica isso aqui. Vou copiar para o lado para poder trabalhar sem estragar o desenho inicial, tá? Vamos ligar tudo de novo, tá? Aqui. Para fazer o 3D, você precisa extrudar essa 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 circunferência toda aqui. Essa circunferência, esse perfil todo da engrenagem. Ou seja, você tem que dar uma altura, tá? Mas para dar uma altura numa a peça e começar um 3D, ela tem que ser uma peça fechada. Você não pode dar altura em linha, assim, tá? Então a gente precisa transformar isso aqui numa polyline ou num region. Você pode usar o Polyline Edit para fazer isso aqui, ou usar o Bordery. O Bordery é mais fácil. O Bordery está aqui, ó. Tá. Cadê? Esse aqui é o Region, também funciona. Tá?
clicar no Region, ele vai pedir para você selecionar o que você precisa, tá? E aqui já ficou uma, uma figura fechada. Não é o Polyline, é um Region. Isso aqui tem, como se fosse um sólido de espessura zero. É confuso? É como se fosse uma folha de papel, tá? A gente vai ter que fazer isso para a parte de fora e vir aqui e de novo fazer para a parte de dentro, certo? Você selecionou, como a engrenagem está bem desenhada, ela não vai ter maiores problemas. Só que se você vier aqui e transformar isso aqui em 3D, tá, olha o que acontece. Ele fecha, porque é como se fosse uma folha de papel recortada, tá? E esse miolo, tá? Deixa eu voltar aqui, copiar esse miolo. Se eu copiar esse miolo para fora aqui, ó, e der um shade, ele também é uma folha de papel recortada. O que nós temos que fazer para fazer isso virar esse, essa figura de Region virar um buraco dentro da outra figura? É bem simples, a gente só precisa subtrair, tá? O subtract está nesse 3D Tools aqui. Só que se isso aqui não tiver no teu AutoCAD, não se desespere. Aqui, ó. Vem aqui, depois das palavras, botão direito, Show Palette 3D Make, tá? Show Panels, Palette, ó, tá até 3D Tools. Esse 3D Tools tem que tá ligado. Senão ele fica assim e você não acha. Tá? De novo. Não tem nada aqui. Botão direito em cima dessa barrinha perto do nome. Show Tabs. É Tabs, não Palette Group. 3D Tools. Ele aparece aqui. Tá? Feito isso, eu vou voltar pro. Aqui, aqui você consegue alterar os tipos de visão. Vou voltar para o 2D Wireframe. E agora eu vou dar um subtract. O que é o subtract? É um comando de subtração, tá? Você clica no subtract, clica primeiro naquilo que você quer deixar, que é o teu sólido, nesse caso, o teu sólido maior, Enter, e clica naquilo que você quer tirar, e Enter, ok? Ó, ele virou uma coisa só. E se você vier aqui no e der um shade, ó, ele já é engrenagem com buraco. A única coisa que falta pra gente aqui é a espessura, tá? A espessura que nós temos que fazer nesse exercício aqui, deixa eu ver, qual que é a espessura? 30 milímetros. Esse aqui também é uma referência, tá? Ou conforme o projeto, conforme o cálculo, isso que vai mudar. Tanto que a nossa largura é de 6 vezes a 20 vezes o módulo. Então, isso é bem aberto. Nesse caso, eu vou estipulei 30 milímetros de largura, tá? Na engrenagem. Já com essa largura especificada, a gente usa o comando extrude, clica nesse region que a gente já tinha feito, tá? E dá 30 milímetros, tá? E clica aqui no nosso o CS View, aqui nesse CS Cubo, e você vai ver que a tua engrenagem já foi feita. Tá? Se você quiser também, vou voltar alguns passos aqui. Tá. Você pode fazer essas operações de 3D aqui, de subtract, já direto aqui, tá? A parte ruim é que para algumas pessoas pode confundir. Para mim não faz diferença. Eu voltei aqui, isso aqui tem region, esse aqui tem region, eu vou fazer o subtract, ou seja, comando subtrair, borda maior, enter, borda menor, enter. Ele virou uma coisa só, certo? Aí, extrude, seleciono
esse region, que virou uma coisa só, enter, e aqui, ó, puxo pro lado que eu quero e 30 milímetros, que é a largura que está no meu cálculo. E está feito o 3D da nossa engrenagem, certo? Bom, aqui nós precisamos fazer também uma, um rebatimento, tá? Só que engrenagem, ele tem vários jeitos de fazer o rebatimento, tá? Você pode fazer a engrenagem conforme é o rebatimento real dela, tá? Só que isso vai ficar tão cheio de linha que você não vai conseguir enxergar nada, né? Então existe a possibilidade de você fazer um rebatimento aproximado. Como assim um rebatimento aproximado? É um desenho simplificado, que nem se tem o desenho de rosca que foi explicado, né, lá no livro, tem o desenho de simplificado de engrenagem, tá? Hum, isso vocês conseguem. Deixa eu dar uma olhada, ver se eu consigo achar direto aqui. Só um minuto que eu vou achar o livro. Lembrando que todas essas fórmulas, essa sequência foi retirada do livro Desenhista de Máquinas da Protec, tá? Que eu uso como referência para um monte de coisa. Eu acho um livro essencial para quem trabalha com mecânica. Ah, tá procurando o lugar errado. Só um minuto, pessoal. Nossa, tá bem mais. Tá. Eu tenho uma cópia física aqui, acabei fazendo uma cópia é, virtual também para facilitar a minha vida.
Tem sistema de corrente, sistema de correia. É um livro bem. É uma referência bem completa aqui. Dá para você fazer um monte de coisa, né? E bem, sabe, com uma linguagem bem simples. Tá aqui, ó, certo? Então, para vocês terem uma ideia, essa aqui seria uma versão simplificada da engrenagem. Tá? A engrenagem é um pouquinho diferente, ela tem um ressalto aqui, né? Mas a parte interna aqui é bem parecida. Aqui nós temos só a borda externa dela desenhada, com uma linha de centro aqui para exemplificar, exemplificar o, o diâmetro primitivo. E aqui a gente tem um meio corte. Olha só, quando o desenho era feito à mão, não se desenhava todos os dentes da engrenagem, porque dá muito trabalho. Tá? Temos outros exemplos aqui. Ó. Deixa eu ver. Segundo exemplo aqui. Ó. Ó. Esse é um pouco diferente, foi feito um corte dela inteira. Também é possível, tá? Eu acho que até fica mais bonito, porque eu acho que fica bonito no desenho. Mas isso é uma questão de pessoal de vocês que se acharem mais interessante, tá? Aqui mesma coisa, apesar de ser uma engrenagem em sistema de polegada, não muda nada o desenho, né? Tá? A representação é a mesma, tá? Mesma coisa, um diâmetro, uma, meio corte simplificado. Aqui nós temos um desenho até um pouco mais trabalhado. Mesma coisa, meio corte com a parte de cima simplificada, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia. Aí vocês decidem se vocês querem fazer um desenho mais cheio de linha, mais cheio de frescura, ou querem fazer uma vista mais simplificada, tá? Eu não posso decidir por vocês, porque mesmo porque os desenhos não pode sair tudo igual, né? Então aí cada um vai ver o que, que é melhor para o seu desenho, tá? Voltando aqui pro nosso trabalho, tá? Nesse caso aqui eu vou fazer só uma vista de corte, tá? Bem simples. Não vou nem fazer meio corte, eu vou fazer um corte inteiro, tá? Aqui você pode me perguntar, poxa, você não vai cortar o dente, então essa linha não deveria aparecer. Exatamente. Só que como você não corta alguns elementos de máquina, por exemplo, você não, quando faz o desenho de corte que corta um parafuso, tá? Você não corta o parafuso, porque senão ele só vai confundir a própria, a própria representação. Dentro de engrenagem entra no mesmo sistema, tá? Então você não deve cortar dentro de engrenagem, tá? Vamos copiar isso aqui para cá. Eu estou indo rápido porque assim, os comandos para fazer isso aqui já estão nas outras aulas do curso, então é só para a gente não ficar uma aula muito grande. Tá ok? Vamos achurar aqui. Aqui e aqui. É claro que essa achura não é de mecânica. Vou colocar uma achura normal, tá? Nesse caso aqui eu quero mudar o layer dela. Nós temos um layer achura específico. Então tá ok. Não vou me incomodar de cotar, tá? Para não dizer que não vou cotar nada, eu vou deixar uma cota aqui só para ela sair na nossa representação.
Deixa eu só achar uma cota mais bonitinha. Botar o diâmetro aqui só para o nosso diâmetro interno, nosso diâmetro primitivo, tá? Pra gente aparecer e eu vou cortar também a largura disso aqui. Ok. E esse 3D eu vou deixar um pouquinho mais afastado, vocês já vão entender por quê. Bom, indo lá para o nosso layout, tá? Vamos escolher no Page Setup uma folha A3, tá? E também já vou inserir o formato certo. Nesse caso, um A3. Ok? Não vou me preocupar com legenda agora. E já está inserido aqui. Bom, vamos lá no layout, tá? Eu quero uma vista, eu estou usando retangular, tá? Aqui assim, vou jogar um tamanho qualquer. Jogo ele aqui no meio, tá? Para fora. Clico aqui na lateral e vou colocar, eu quero 1 para 1 isso. 1 para 1 está no tamanho bom, tá? Julgo eu que está no tamanho bom. Ó, quando você clica duas vezes dentro e acontece isso, você vem aqui embaixo, ó. Tem esse Minimize Viewport. Ele volta pro lugar, tá? Vou ajeitar meu viewport, tô conferindo tá 1 para 1. Vou vir aqui no cadeadinho e vou travar ela para não distorcer quando eu por acaso entrar dentro dela para fazer alguma coisa. E vou colocar ela um pouquinho do lado aqui, que eu preciso fazer mais umas. Que esse é o mais importante agora, que é a nossa parte 3D, tá? Mesma coisa. Vamos em ser retangular, tá? Só que dessa vez a gente vai puxar aqui. E para acertar a nossa perspectiva, a gente vai usar esse negócio aqui, ó, tá? Deixa eu fazer assim para ficar mais perto para vocês poderem enxergar. Tá? Que é o mesmo que está aqui, tá? É o mesmo botãozinho, tá? Certo? Se clicar num canto aqui, ele já vai ficar em perspectiva. Só que aí a perspectiva não ficou legal, tá? Porque ela está deitada, eu quero ela de pé. Então eu posso ir, simplesmente clicar no top aqui, ó. Vou ajeitar ele. Se eu clicar aqui em cima, ele vira de cima, né? Vai ficar o back. Ou você pode clicar nele e puxar também funciona, tá? Vamos voltar aqui no top, no novo. É assim que ele vai aparecer para vocês. Você pode pegar aqui e virar, ó, e botar do jeito que você quiser, tá? Assim, se você não quiser a engrenagem deitada, tá? Ah, detalhe, se você clicar bem no canto aqui, ele ajeita a tua perspectiva no isométrico 30 graus. Tá? Nesse nosso caso aqui, a engrenagem está deitada. Tá? Eu não quero a engrenagem deitada. Eu quero ela de pezinha, porque eu acho que vai ficar melhor no desenho. Tá? Você pode vir aqui, deixa eu ver onde é que tá. Vamos fazer pelo teclado. Tem um comando chamado Rotate 3D. Tá? Ou 3D Rotate. São comandos diferentes, mas
eles funcionam bem também. Vou colocar no segundo, tá? Seleciono o objeto e aparecem essas linhas aqui, ó, tá? São as curvas em x, y e z. Então você consegue, ó, eu especifiquei o ponto e puxei para baixo aqui, ó. Vamos de novo, para que não fique dúvida, tá? 3D Rotate no teclado, 3D Rotate. Clica aqui, clica na peça. Um Enter, ele abre aqui, tá? Ele já está, a base dele já está selecionada no centro, a gente não precisa mexer, tá? O que a gente vai pegar é se aproximar ele desse círculo vermelho aqui e girar ele, tá? Quanto vai girar? Você pode girar o quanto você quiser, tá? Vamos lá. Mas você pode fazer isso também, né? Pelo teclado. Nesse caso, eu vou girar ele 90. Aí ele já vai ficar no ponto certo. Ah, não quero ele desse lado? Clica no outro. No outro círculo, que é o. E põe, ó, eu quero aqui, agora eu quero 90. Ele vai ficar pro outro lado. Poxa vida, eu quero que a chaveta fique para baixo. Fica nessa aqui, ou pro lado. E vamos colocar, nesse caso, 180. Porque ele tá para cima, 180. Certo? O que que acontece aqui? Tá? Você já está numa vista isométrica, tá colocado aqui. E aqui você já está com ela num tamanho, numa posição que está agradável para você, tá? Você clica fora. Primeiro vai ajeitar a tua escala, que é igual do outro, tá? Vamos colocar 1:1, tá? Vou dar um pan aqui bem devagarinho, para deixar no centro da figura, tá? Confiro de novo se está 1:1 e venho aqui no layout, cadeadinho, travar, tá? E tá travada a nossa a nossa vista em 3D. Bom, macetinho, mais um macetinho, Ctrl 1, tá? Você precisa controlar como você quer que isso seja impresso, tá? Então, se você clicar nessa, com o Ctrl 1 ligado, que é o Properties, e clicar aqui, ó, tá? Na, na, na Viewport, você vai ver que tem aqui no Miscellaneous, no penúltimo aqui tem As Displayed. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai ser plotado conforme, plotado quer dizer impresso, conforme está sendo mostrado, tá? Mas você pode clicar aqui e escolher outro tipo de visualização. Essas aqui, certo? São as mesmas, se der dois cliques aqui, que essas aqui, ó, tá? Então, se ele estiver assim, você pode é, simplesmente imprimir conforme está aqui. Eu já vou mostrar isso como é que fica no PDF, tá? Ou se você usar o Hiding, ele fica como se fosse uma perspectiva desenhada só. Fica sem o sombreamento, tá? Certo? Uma coisa que eu aconselho aqui é deixar ele numa linha mais fina, porque senão vai ficar muito borrado, tá? Selecionar esse aqui, eu vou deixar, eu tenho
O meu layer aqui tá com o meu layer contorno grosso, eu vou deixar contorno fino. Tá? Porque senão, como você não tem como mudar a cor da linha do 3D, né? Sem mudar todo o 3D, aí fica complicado. Então, melhor deixar tudo fino. Ou, como eu fiz no meu, eu deixei é, preenchido com uma escala de cinza. Mas vou mostrar como é que fica a impressão aqui. Para imprimir, deixa eu só colocar esses dois viewports no layer certo, para não ficar atrapalhando a impressão. Para plotar é o botãozinho de impressora, ou escreve plot, tá? O meu já está configurado das aulas passadas, então não preciso mudar nada. Isso deu um preview. Ele, ó, poxa, não está bem configurado. O azul saiu azul, isso aí vai para sair escuro. Vamos voltar, né? Esse azul aqui. Ah, tá. Ele tá dando um probleminha por causa que é perspectiva. Tá? Vamos alterar algumas coisas aqui, tá? Vamos vir para cá e vou colocar isso aqui num layer que seja branco. No caso, eu vou colocar no zero, tá? Ou no layer cotas mesmo, tá? Justamente para ele sair da cor certa. Porque eu não consigo controlar a cor do 3D. O 3D é mais chatinho, tá? Plot, mesma coisa. Não vou mudar nada aqui, tá? Vou dar só um preview. Pronto, agora ele ficou na cor certa, tá? Ele fica meio quadradinho assim, tá? Porque isso aqui não é uma imagem vetorial, tá? É uma representação de uma figura. Você pode melhorar um pouco, vamos dar um exit aqui, alterando essa qualidade aqui, ó. Vou botar no máximo, tá? E dar um preview de volta. Ele vai melhorar um pouco. Que no preview não vai fazer diferença, mas na hora de imprimir o desenho faz, tá? Vou imprimir isso aqui. Vou jogar num canto qualquer aqui só pra gente ver como é que fica. E ó, no final ele até que não fica tão ruim, tá? Se você quiser, você pode também, em vez de usar um shade aqui, tá? Usar um shade não, em vez de usar um hiding, eu vou usar um shade escala de cinza, tá? Pra você ver como é que fica. É a mesma coisa, você vai dar um plot, ele vai assumir aquela situação lá, e eu acho que assim fica mais bonitinho, tá? Vou plotar ele de novo, subscrever o arquivo anterior só pra gente, que é só um exemplo, e tá aqui, tá? Ele sai até que numa qualidade bem boa. Você pode imprimir colorido, se quiser, né? Aí vai de cada um. E assim, espero que com esse vídeo eu consiga ajudar o pessoal que está com um pouquinho de dificuldade nesse exercício do mapa, tá? Se alguma coisa ficar nebulosa, por favor, entre em contato comigo, né? Pode ser pelo próprio chat aí ou por e-mail, tá? E muito obrigado e até a próxima.